está incluso, né, de estruturas, de modo bem geral, no sistema nervoso central, né, anatomicamente a gente tem esse sistema nervoso central sendo composto por aquilo que está dentro do nosso crânio, que é o nosso encéfalo, e aí eu recordo que o encéfalo não quer dizer apenas cérebro, tá? Encéfalo é algo maior e o cérebro ele se encontra dentro do encéfalo, essa parte maior aqui do nosso encéfalo, ela é realmente formada pelo cérebro, e a gente ainda vai ter aqui dentro, né, o nosso tronco encefálico, que é essa partezinha mais amarela aqui, temos o nosso cerebelo, e essa parte maior vai ser o nosso cérebro. Mas a gente não vai falar aqui de divisão anatômica, que ainda existem outras divisões. E aí, o que fica dentro da nossa coluna vertebral, né, lembrando que a nossa coluna vertebral é formada por vértebras, e aí a gente tem um forame vertebral ali perto do corpo vertebral, o que fica dentro dessa coluna vertebral, seguindo até a região final dela, vai ser a nossa medula espinal. Então, sistema nervoso central é formado por encéfalo e suas estruturas menores, que a gente não vai detalhar aqui, e medula espinal, tá? Fica fora desse sistema nervoso central, a gente vai classificar, claro, em se tratando de tecido nervoso, a gente vai classificar como sistema nervoso periférico, tá? E aí, quando a gente vai para o sistema nervoso periférico, é importante que a gente entenda que existe uma divisão que nós chamamos de divisão aferente, e aí você lembra que é uma via que ascende, que leva as informações até o nosso sistema nervoso central. Então, entenda que essas informações são captadas por um sistema sensorial somático, visceral e sistema sensorial especial. Essas informações vão ser captadas por terminações nervosas, levadas por cabos, né? Os nossos cabos seriam os nossos nervos, que são formados ali pelos nossos axônios associados. E aí, essa divisão aferente, ela entra em contato com o nosso sistema nervoso central, desde a nossa medula espinal, como também pode chegar a ser processada, né, em nível superior, em nível supraespinhal, que é aqui no nosso encéfalo. E nós temos uma divisão, que é uma divisão efetora, né, então, é aquela divisão que desce do nosso sistema nervoso central em direção, né, à periferia, que é a nossa divisão eferente. E aí a gente tem um sistema motor somático que está muito relacionado à movimentação da nossa musculatura esquelética. Então, aquela história de você captar pela tua terminação sensitiva algum estímulo doloroso, e você, ao captar essa informação, você vai captar por terminações nervosas livres. Essa informação sobe para o teu sistema nervoso central através da divisão aferente, e você responde por uma divisão eferente. E aí, nesse caso, a tua resposta seria uma resposta motora, né? Você contrai ali o teu braço e remove a tua mão, por exemplo, do agente agressivo. Mas a gente não vai focar nisso aqui, tá? Em sistema motor somático. Nós vamos nos deter aqui, ó, na parte de sistema nervoso autônomo, tá? Então, a parte de sistema nervoso autônomo, ela tem 3 divisões, mas a gente sempre foca mais em 2, tá? Sistema nervoso autônomo é dividido em sistema nervoso autônomo divisão simpática e divisão parasimpática. Temos ainda uma divisão super importante, que vem se destacando aí, né, os estudos vêm detalhando muito nos últimos anos, que é o sistema nervoso entérico, né, a gente fala ali do nosso segundo cérebro, que está dentro do nosso trato gastrointestinal. Nós temos uma complexidade de neurônios, de neurotransmissores que são liberados ali nas nossas mucosas intestinais, tá? Mas a gente não vai focar tanto aqui, a gente vai focar hoje especialmente nas características do sistema nervoso autônomo, divisão simpática e divisão parasimpática. E aí, para a gente saber, né, eu peguei aqui um corte de uma medula espinal, para a gente entender de onde saem essas terminações lá do sistema nervoso central para chegar no sistema nervoso periférico, tá? Então,
Nós temos aqui um corte transversal, aqui uma imagenzinha em 3D, da nossa medula espinal, né? Você vê aqui um corpo de uma vértebra, tá? Você vê aqui processozinho transverso, e o que é que a gente enxerga, né, em rosa aqui representado? Eu tenho aqui a minha medula espinal, e aí na parte central, o que é que a gente observa? A gente observa uma parte mais escura, tá? Que é a nossa substância cinzenta, formando aqui os nossos cornos da nossa medula espinal, e a gente vê uma parte mais clara, que é exatamente a substância branca. E aí eu recordo que tanto substância cinzenta quanto substância branca são formadas por neurônios e células da glia. Mas o que destaca aí essa diferença de cor, né, para uma substância mais escura e outra mais clara, é exatamente a parte neuronal está envolvida aqui. Né? Então, eu tenho uma concentração de pericários aqui, de núcleos ou somas do meu neurônio, nessa parte escura, e nessa parte mais clara, quem é que eu tenho? Eu teria ali o meu cabo do meu neurônio, que é quem? O meu axônio, ok? Lembrando que esses axônios vão se comunicar, tá? E você vai ter as sinapses acontecendo aqui também. E, lembrando, eu estou falando aqui de sistema nervoso central ainda, né? Em que momento começa o meu sistema nervoso periférico, em que momento eu vou falar de sistema nervoso autônomo. É importante que vocês entendam que nessa medula espinal aqui, a gente vai ter entradas pela parte dorsal, que é onde eu estou apontando aqui com a borracha, eu vou pegar o laser para tentar melhorar. Tá? Então, essa parte dorsal da minha coluna vertebral, da minha medula espinal, fica para que lado, Kyra? Voltada para o meu abdômen ou voltada para as minhas costas? Né? O nome é meio intuitivo. Corno dorsal fica voltado para as costas, lá para trás, tá? Enquanto o corno ventral, que é essa parte daqui, ó, está voltada para o meu abdômen, para as minhas vísceras, tá? Então, é importante eu saber disso, sim, porque nós temos diferença do que é que entra no corno dorsal, do que é que sai do corno ventral, do que é que sai aqui do cornozinho intermédio lateral, da região intermédio lateral. Tá? Então, o que entra no corno dorsal são aquelas informações aferentes que eu falei, aquela informação que traz, na verdade, aquelas terminações que trazem informações da minha periferia. Tá? Então, sensação de tato, captação de estímulo doloroso, de pressão, enfim, por onde vem? Chega aqui por meio de um neurônio, de um nervo, e entra pelo meu corno dorsal. Assim como a parte eferente, motora, que é aquele neurôniozinho motor responsável por mim, fazer, por exemplo, contrair um músculo esquelético, ele já vai sair aqui do corno ventral. E de onde vai sair, né, a terminação ou os neurônios ali do meu sistema nervoso autônomo, que é uma divisão especial. Está aqui especialmente dessa parte lateral, tá? E aí, se vocês observarem, saindo dessa medula, a gente tem o que a gente chama de raízes. Eu vou ter a raiz ventral, que sai de onde? Logicamente, do corno ventral. E eu vou ter uma raiz dorsal, que chega aqui no meu corno dorsal. Então, entenda que isso que está chegando aqui são cabos de neurônios, são vários neurônios associados que estão chegando da minha medula, ou trazendo informação, ou levando uma determinada resposta para a minha periferia. Tá? Então, lembrando, outra informaçãozinha, todo mundo já sabe que nervo é basicamente a associação de vários axônios neuronais. E que, quando eu associo os meus corpos neuronais, eu vou formar os meus gânglios. Eu tenho aqui vários gânglios representados, tá? Eu tenho um gânglio da raiz dorsal, tá? Então, o gânglio da raiz dorsal, especialmente, tem muita relação também com sensações dolorosas, estudos, né, de gânglio da raiz dorsal observam muito isso, e a gente vai ter outros gânglios que a gente vai observar um pouco mais à frente em outras imagens. Ok, entendi aqui de onde saem as terminações periféricas, né, para onde chegam essas informações periféricas, mas o que aqui a gente tem de diferença ali entre o que é sistema nervoso somático e autônomo? Claro que são muitas diferenças, né, existe uma diferença típica que a gente sempre fala, que é principalmente a história do que é voluntário, do que é involuntário. Então,
Sistema nervoso somático, né, tem aquele aspecto de voluntariedade. Você, por exemplo, ao querer contrair teu músculo esquelético, basta você pensar em contrair aí teu bíceps, por exemplo, que você vai conseguir contrair. E aí, nessa imagem, além dessa informação de voluntariedade, você observa que o que é que eu tenho? Meu sistema nervoso central, que é de onde sai o meu neurônio, né? Eu estou representando aqui o meu sistema nervoso central em azul, que é o corpo do neurônio, pode estar saindo ali da minha medula espinal, e você vê um longo axônio, ó, chegando no órgão efetor, que é quem? Músculo esquelético. Pensei em contrair o meu músculo esquelético, né? Esse axônio aqui vai levar essa informação, libera um neurotransmissor lá no meu músculo esquelético, que vai ser a acetilcolina, que vai se ligar no receptor que a gente vai falar hoje, que é o nicotínico, e eu realizo ali uma contração muscular. E aí, o que é que tem de diferente no nosso sistema nervoso autônomo, cara? Além da história de um sistema nervoso autônomo ser involuntário, ou seja, eu não consigo controlar conscientemente as ações desse sistema. Beleza, além dessa informação, é importante que vocês entendam que a organização estrutural e anatômica do sistema nervoso autônomo, ele é diferente do sistema nervoso somático. Lembrem-se, ambos têm uma ligação com o sistema nervoso central, mas quando eu falo de sistema nervoso autônomo, eu tenho uma conformação diferente. O que é que a gente observa aqui, ó? Eu tenho um neurônio que saiu do meu sistema nervoso central, e aí, cara, ele vai sair necessariamente lá da medula espinal? Pode ser da medula espinal, mas pode ser também do tronco encefálico. A gente já vai ver que as terminações que saem aí, na verdade, os neurônios que saem, tanto do sistema nervoso autônomo, divisão simpática como parasimpática, eles vão sair tanto do tronco encefálico, né, que é ali formado pela ponte, o bulbo mesencéfalo, como eles podem sair da medula espinal. Então, vamos pensar que ele saiu da medula espinal. Saiu aqui da medula espinal, você tem um neurônio, que a gente chama de fibra pré-ganglionar. Bem aqui eu tenho um gânglio, seguindo do gânglio eu tenho um segundo neurônio, tá? E só depois desse segundo neurônio é que eu vou ter uma comunicação com o meu órgãozinho, que eu vou chamar de órgão efetor. Então, o que é que eu enxergo de diferença aqui, tá? Comparando de somático para sistema nervoso autônomo. Anatomicamente, eu vejo dois neurônios se comunicando aqui no sistema nervoso autônomo, antes que a liberação de um neurotransmissor aconteça, para que esse órgão efetor aqui, seja o músculo cardíaco, seja o músculo liso, glândulas e outras células, elas consigam ser estimuladas ou inibidas, tá? Então, nesse meio do caminho aqui, eu vou ter dois neurônios, que eu vou chamar de neurônio pré-ganglionar e neurônio pós-ganglionar, né? O Wander chama aqui de fibra. Cara, o que é esse gânglio que está no meio da história? Vamos lá aqui entender o que é que a palavra está nos dizendo. Fibra, né? Ele está se referindo à fibra neuronal, e o nome está dizendo, ó, fibra pré-ganglionar. Se é pré, é antes. Antes de quem? De um gânglio. E o que é o gânglio, cara? Basicamente, a gente já estudou que um gânglio é a associação de vários corpos neuronais fora do meu sistema nervoso central. Tá? Então, enquanto eu formo nervos com os meus axônios associados, eu formo gânglios quando eu tenho os corpos, os pericários dos meus neurônios associados. Então, notem que primeiro eu tenho uma fibra que saiu do sistema nervoso central, que é a fibra pré-ganglionar, chegou no gânglio, aconteceu uma sinapse, tá, gente? Ela liberou essa fibra neurotransmissores, que a gente vai já falar quais são, e aí esses neurotransmissores ativaram ou não, né, esse próximo neurônio, ligando aqui na sua parte do corpo ou da soma, né, e na verdade dos seus dendritos, e aí a gente tem em seguida o quê? O segundo neurônio, uma segunda fibra, que é a fibra, ó, pós-ganglional, ou seja, está após o gânglio, apesar de uma parte dela estar dentro do gânglio, né, eu tenho aqui meu corpo neuronal ainda dentro do gânglio,
mas ela é descrita como fibra pós-ganglionar. Essa fibra pós-ganglionar vai sofrer um potencial de ação, isso eu estou falando em uma estabilidade neuronal, e aí ela vai liberar neurotransmissores, seja no meu coração, seja no músculo liso, seja em uma glândula, ou seja, por exemplo, lá na nossa medula suprarrenal, que a gente vai um pouquinho mais à frente. E aí, quais são as funções desse sistema nervoso autônomo que eu acabei de apresentar aqui, né? Ele tem funções principalmente viscerais. Quando eu falo de viscerais, eu me refiro àqueles órgãos que a gente viu no slide anterior como órgãos efetores, e aí eu cito vários órgãos, tá? Mas, quando eu falo de órgãos e vísceras, né, eu estou me referindo principalmente àqueles que vão ser estimulados na sua parte muscular. E aí eu incluo o coração, e aí eu incluo os órgãos que são formados, né, em partes de músculo liso. Aí eu entro falando de todo o meu trato gastrointestinal, tá? Então, a gente vai ter ali intestino com músculo liso, a gente vai ter estômago com músculo liso, vias aéreas entram também, tá? Como alvos aqui, ou na verdade como sistemas efetores, e não esqueçam que existem as glândulas, tá? Então, eu vou ter glândula sudorípara, eu vou ter glândula salivar, que são glândulas que vão ser controladas pelo nosso sistema nervoso autônomo, tá? E o que ele controla de função fisiológica? Um mundo de coisas, tá? Então, eu posso citar aqui a nossa pressão arterial, a motilidade do nosso trato gastrointestinal, não só a motilidade, a secreção do nosso trato gastrointestinal por meio das nossas glândulas, que são controladas pelo sistema nervoso autônomo. Exemplo, esvaziamento da nossa bexiga tem controle do sistema nervoso autônomo, apesar da gente saber que existe um pequeno controle também do sistema nervoso somático. Sudorese, porque eu disse que eu controlo glândulas sudoríparas. Temperatura corporal, ereção peniana, enfim, um monte de funções viscerais que têm relações com músculo liso, com músculo cardíaco e com glândulas, elas podem ser controladas pelo sistema nervoso autônomo. Quem é o agente efetor dessa história, né, que está ali ligado a essas vísceras, que vai ser estimulado por esse neurônio pós-ganglionar? Vai ser, como eu falei previamente, músculo liso, músculo cardíaco estriado e as nossas glândulas, desde endócrinas como principalmente exócrinas. A gente vai ter esse sistema que trabalha ali de forma, muitas vezes, a gente imagina que antagônica, fazendo o controle ou manutenção da nossa homeostasia corporal. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha no nosso corpo esse controle, essa regulação, essa balança, que nos faça aumentar uma determinada função, quando essa função está diminuída e aquilo traz algum tipo de prejuízo para o nosso corpo. Tá? Então, o nosso sistema nervoso autônomo, de um modo geral, associando ali divisão simpática e parasimpática, está ali para tentar manter um ambiente corporal adequado, né? Tentar manter um ambiente adequado para as minhas células, para os meus órgãos e para os meus sistemas, tentando realmente fazer parte daqueles feedbacks de controlar as nossas funções homeostáticas. E aí, eu já tinha citado anteriormente a divisão simpática, a divisão parasimpática e a divisão entérica, né? E eu me antecipei falando que a gente vai focar, especialmente pelo tempo, em divisão simpática e parasimpática, tá? Então, o que é que a gente tem aqui, né, de divisão simpática e parasimpática? É basicamente o esquema anterior, tanto na divisão simpática como simpática, o que é que eu vou ter de informações? Eu tenho um órgão, na verdade, não um órgão, eu tenho uma fibra nervosa que sai do sistema nervoso central, que depois passa para o meu gânglio periférico, e depois chega até a célula-alvo. Lembrem que, no caso do sistema nervoso autônomo, diferente do somático, o que é que acontece? Eu tenho um neurônio que eu chamo de pré-ganglionar saindo do meu sistema nervoso central. Esse neurônio faz uma sinapse com o segundo neurônio no gânglio, que é o neurônio que a gente chama de pós-ganglionar, e esse, por meio das suas terminações axonais,
vai liberar algum neurotransmissor que se ligará, ó, em um receptor da minha célula-alvo, tá? Quem é, cara, a célula-alvo? De novo, a célula-alvo ela vai estar formando um tecido, que é o tecido-alvo, que é o órgão-alvo. Né? Quem é o órgão-alvo ali? A gente falou músculo liso, na verdade, que tecido é, né? Liso, não luso. Músculo cardíaco, eu posso também estar falando de uma glândula. Tá? Lá nas glândulas exócrinas, por exemplo, a gente tem uma parte de células mioepiteliais dos ductos secretórios que são importantes para o momento da contração e liberação das substâncias que foram produzidas lá, das secreções. E aí, o que é que a gente precisa saber a mais, né, dessa divisão, ainda falando bem da parte inicial, bem da parte estrutural? De novo, né, eu acho que, na verdade, essa informação ela está repetida, eu já antecipei essa informação, né, que os nossos neurônios pré-ganglionares estão antes dos gânglios e saem de onde? Do nosso sistema nervoso central, tá? Então, esses neurônios se encontram em colunas de células, tanto no tronco encefálico, especialmente na divisão parasimpática, como eles vão sair também da nossa medula espinal. Então, eu tenho lá, né, vou tentar desenhar um tronco encefálico, tá? E vou sair aqui para a minha medula espinal, tá? Não está perfeita, logicamente, mas o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que os meus neurônios, que são aqueles que saem do sistema nervoso central, eles vão sair de onde? Ou aqui do tronco encefálico, ou eles sairão de partes da minha medula. Não de toda a medula, tá? Cara, quem é que sai de cada região? O sistema nervoso simpático, por exemplo, sai aqui do tronco encefálico? Não, a gente vai ver que do tronco encefálico quem sai é o neurônio, ou são os neurônios do parasimpático. E só sai daqui o parasimpático? Não, ele vai ter também uma saída aqui no final da medula, lá na região sacral. E aí a gente vai ter nosso sistema nervoso autônomo de visão simpática saindo lá da região torácica da nossa medula e da região lombar da nossa medula, tá? Mas vocês não vão ficar somente com esse desenho feio. Mais à frente eu vou mostrar ali uma imagem representando melhor isso. Ok, já entendi de onde sai o meu neurônio pré-ganglionar. Ele fica com o corpo neuronal dentro do sistema nervoso central, ele segue e ele se comunica em seguida com o gânglio, na verdade, com um outro neurônio dentro de um gânglio que eu chamo de neurônio pós-ganglionar. Onde ficam esses neurônios? Corpo celular desses neurônios fica dentro de um gânglio e eles terminam ao se encontrar com o tecido-alvo, com as células-alvo. Então, o meu neurônio pós-ganglionar, ele fica todo fora do sistema nervoso central, tá? O meu neurônio pré-ganglionar, ele dá até uma parte dentro do sistema nervoso central, que é o seu corpo celular. E aí, a gente sabe que, como eu falei, né, a gente precisa desse sistema nervoso autônomo para manter a nossa homeostasia, né, aquele equilíbrio. Na verdade, equilíbrio não é a palavra adequada, homeostasia realmente é a palavra mais adequada. A gente tem um trabalho sinérgico, né, não é que eles sejam antagônicos por si mesmos, eles trabalham em sinergia, um sistema tentando ajudar o outro, tá? Muitas vezes, em muitas estruturas, você vai ter sistema nervoso autônomo, divisão simpática, excitando uma célula, enquanto a divisão parasimpática vai inibir aquela célula, tá? Mas tudo isso tem uma finalidade. Ele não vai fazer só porque ele quer ser do contra, né? Porque, eu vou brigar com o sistema nervoso autônomo, divisão simpática. Não, né? Tudo tem um porquê. Então, por exemplo, você vai ter a sua divisão parasimpática mais ativa, né, nos momentos de repouso, tá? Então, eu vou me alimentar, né, acabei de comer, qual é a divisão que vai estar mais em evidência, com tônus naquele momento ali? Vai ser a minha divisão parasimpática, mas por quê? Vai controlar ali a minha motilidade intestinal, por exemplo, liberar secreções importantes para a digestão. Por que que eu preciso disso? Porque eu preciso de nutrientes.
tá? Então, eu vou conseguir esse nutriente a partir de que via? Pelo trato gastrointestinal me alimentando. Então, a divisão parasimpática, por exemplo, ela vai captar, não ela vai captar, né? O trato gastrointestinal que capta esse alimento, mas com a ação da divisão parasimpática, e depois eu vou fazer o quê? Guardar esses nutrientes, tá? Para que momento? Para minha função basal, mas também para uma função de estresse, ou para um momento de estresse, ou de luta, ou de fuga. E aí, nesse momento aqui, quem entra com o seu tônus, quem entra aqui mais ativo, vai ser a minha divisão simpática. Então, pensa, eu me alimentei, eu guardei ali fonte de energia, e na hora em que foi necessário que o meu corpo se ativasse para lutar, fugir ou caçar, por exemplo, né? Eu estou falando aí de situações do passado, né? Do homem mais primitivo, tá? Mas você, se for trabalhar, por exemplo, né, naquele momento de estresse ali, você vai precisar da sua divisão simpática disponível. Ou se você precisar correr de um bandido que vai chegar para te assaltar, você vai precisar que a tua divisão simpática, ela, de fato, funcione. E na hora da divisão simpática, o que é uma das coisas que mais são importantes? Que eu tenha energia para fugir, tá? Então, para eu fugir, eu preciso de fonte calórica, por exemplo. Eu preciso de energia. O que foi que me ajudou a captar essa energia? A divisão parasimpática. Tá? Então, na divisão simpática, ela vai estar ativada em condições de estresse, ansiedade, olha, eu descrevendo a vida do aluno. Atividade física? Sim, com certeza. Medo ou excitação? Que é exatamente o que a gente mais ouve falar, que é a divisão da luta e fuga. Tá? Não necessariamente que você só ativará divisão simpática se você estiver lutando ou fugindo. Você vai ativar essa divisão aqui nessas condições, né, de forma bem generalista. E a divisão parasimpática, a resposta parasimpática, ela aumenta o tônus ali na sua atividade sedentária. Por exemplo, quando você está se alimentando, ou outros comportamentos vegetativos, quando você vai dormir. É naquele momento ali que você está mais zen, tá? Então, ambas as funções, elas são muito importantes. E aí a gente vai descrever o que é que acontece quando, por exemplo, eu ativo a divisão simpática, o que é que acontece quando, por exemplo, eu ativo a divisão parasimpática. Então, o que é que diferencia essas duas divisões? Eu acho que a gente já falou um pouco, né, do que é que diferencia essas duas divisões. Anatomicamente, temos diferenças e fisiologicamente, nós teremos também diferenças. Então, anatomicamente, lá naquele meu desenho anterior, né, eu tentei mostrar para vocês que aquele neurônio pré-ganglionar que sai do sistema nervoso central, ele vai sair tanto do tronco encefálico quanto da minha medula espinal. Nós já aprendemos também que a nossa divisão do sistema nervoso autônomo, ela é realizada, feita em divisão simpática e divisão parasimpática. E que anatomicamente, elas duas também têm diferença, tá? Então, sistema nervoso autônomo, na sua divisão simpática, vai ter uma região da medula por onde saem os neurônios pré-ganglionares, e a sua divisão parasimpática também terá uma região específica do sistema nervoso central, de onde sairão esses neurônios pré-ganglionares. Então, vamos lá, divisão simpática, de onde saem aqueles neurônios, cara, pré-ganglionares, que ficam com o corpo dentro do neurônio, dentro do sistema nervoso central. Olha só, isso aqui que está marcado em verde, tá? Que região é essa? É a região da medula espinal. Que região começa na altura da torácica 1? A gente sabe que a nossa medula, ela tem essa divisão seguindo as nossas vértebras, né? Então, na região da nossa vértebra torácica 1, onde está passando a nossa medula espinal, que é chamada T1, né? Segue as 12 vértebras torácicas, segue L1, L2, até chegar na L3. Então, se eu for dissecar os neurônios, né, os neurônios aqui, ó, dessa região, quais são os nervos da divisão do sistema nervoso autônomo que eu vou encontrar? Eu vou encontrar os neurônios da divisão
simpática. Não que não saia neurônio motor, que não chegue neurônio sensitivo aqui. Estou falando da divisão do sistema nervoso autônomo. Ok? Primeira divisão anatômica, primeira diferença anatômica. Quando eu vou para a divisão parasimpática, gente, a anatomia já é diferente. Na verdade, localização de saída desse neurônio pré-ganglionar, que está representado aqui em roxo, é diferente. Então, olha só, de onde sai boa parte dos nervos que fazem parte da divisão parasimpática. Cara, por que tem momento que você chama nervo? Por que tem momento que você chama neurônio? Porque não vai sair só o neurônio, tá, gente? Os neurônios, eles saem associados, formando nervos. Então, quando você vê um nervo ali, o nervo ciático, por exemplo, que é um nervo enorme, dá para ver a olho nu, se você dissecar, logicamente, você tem vários neurônios ali. Você tem vários, na verdade, axônios neuronais ali. Então, o corpo, ele fica aqui dentro, formando a substância cinzenta, e eu vou ter o meu axônio, ó, saindo, ou vários axônios saindo, formando os nervos, aqui no caso, os nervos cranianos, da divisão parasimpática. Entre esses nervos, né, tem um que mais se destaca, que inerva vários órgãos, que é o nosso nervo vago, aqui ele representado, ó. Você vai ver o nervo vago saindo aqui de um núcleo, ele vai inervar brônquios, vai inervar coração, estômago, baço, enfim. Mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente dos órgãos que são inervados por essas divisões. E aí acabou, Caira? O parasimpático só sai da parte do tronco encefálico. Lembra? Tronco encefálico é formado por ponte, bulbo e mesencéfalo, lá da anatomia, tá? E não, ele vai ter uma outra parte de saída de neurônios, ok? Que fica na região sacral, S2 a S4, tá? Então, ali da altura de S2 a S4, eu tenho também nervos que sairão. Cara, e de onde esses nervos inervarão, né? Quais são as estruturas? Principalmente da região final ali do abdômen para a região pélvica. Olha só os órgãos que são inervados por aqueles nervos que saem da região sacral. Eu tenho aqui, ó, parte de intestino grosso, ok? Finalzinho ali do cólon sigmoide, né? Cólon descendente para sigmoide. Tem inervação de reto, tem inervação de bexiga, e tem principalmente aqui, ó, a inervação ali dos corpos cavernosos da região do aparelho genital masculino também, do aparelho genital feminino, que não está representado aqui. Ok? Essa imagem, na verdade, é uma imagem meio que repetida, só que é de outra literatura, que é do Vander, tá? Mostra basicamente a mesma coisa. Eu tenho aqui os neurônios, os nervos, né? Só estão invertidas as ações. Eu tenho aqui o tronco simpático, na verdade, a divisão simpática saindo aqui, ó, da região T8, tá? Até a região sacral, de L3, e eu vou ter lá embaixo, representado do lado esquerdo, a divisão do parasimpático, ó, saindo da região sacral e também saindo da região do tronco encefálico. E aí, nessa imagem aqui, gente, já dá para vocês observarem também uma outra informação. Na verdade, deixa eu mostrar no slide anterior. Lembra que eu disse que quando o neurônio do sistema nervoso autônomo ele sai do sistema nervoso central, ele vai se comunicar com o segundo neurônio. Ele não vai direto para o órgão, como é a anatomia, por exemplo, da divisão somática do nosso sistema nervoso central, tá? Na verdade, ele, antes de chegar, ou antes de levar a informação até o órgão, ou o comando até o órgão, ele vai sofrer uma sinapse, vai realizar uma sinapse com outro neurônio. Como eu chamo o nome desse segundo neurônio? Neurônio pós-ganglionar, tá? Então, entre neurônio pré e pós existe um gânglio, tá? Se vocês observarem, a gente vai ter aqui algumas representações de gânglios, que ficam mais próximos à nossa medula espinal. Esse aqui a gente chama de uma representação generalista de gânglios simpáticos. Se vocês notarem também, esse primeiro nervo que sai aqui, esse primeiro nervo que sai aqui, é um nervo curto, tá?
ele vai se comunicar num gânglio que está bem próximo à nossa medula espinal, aqui numa cadeiazinha vertebral, e o segundo neurônio já vai ser o neurônio bem mais longo. Por quê? Porque ele vai ter que levar a informação até o órgão-alvo. Pode ser que seja um órgão que está ali próximo à medula espinal, pode ser que seja um órgão que está na região mais longínqua, tá? Então, uma outra característica anatômica que diferencia divisão simpática de parasimpática é que, na divisão simpática, eu tenho o primeiro neurônio, que é o neurônio chamado também de pré-ganglionar, com um tamanho mais curto, um comprimento menor, tá? E o segundo neurônio, se vocês observarem, ele é bem mais longo do que o primeiro neurônio. Isso se repete para a divisão parasimpática? Não. Na divisão parasimpática, eu vou ter o oposto, tá? Olha aqui as nossas representações dos nervos roxos. Olha aqui, o primeiro neurônio, o primeiro nervo pré-ganglionar, primeira fibra pré-ganglionar, olha o tamanho dela. Bem mais longa. Tá aqui o segundo gânglio, ó, que é o gânglio que a gente chama de gânglio parasimpático. Houve uma sinapse aqui e olha o tamanho do segundo neurônio, que é o neurônio pós-ganglionar. Esse segundo neurônio, ele fica praticamente ali grudado com a nossa víscera, né? Então, ele fica ali, muitas vezes, dentro, uma parte dele dentro do próprio órgão efetor, dentro do próprio órgão-alvo. Então, é uma segunda informação, uma segunda diferença que existe na divisão simpática para a divisão parasimpática. Vou passar aqui essa imagem. Nesse slide que é basicamente o que eu acabei de falar, né, dessa diferença aí de tamanho de neurônio, de posição do neurônio. Então, a gente viu que a posição se difere, enquanto na simpática eu tenho meus neurônios pré-ganglionares saindo da divisão tóraco-lombar, enquanto na divisão parasimpática eu tenho a minha divisãozinha que vai ser crânio sacral. Lembrando que na parte do crânio que tem a minha saída de nervos lá do sistema nervoso parasimpático, eu vou ter especificamente o nosso tronco encefálico, né? E lá na região sacral é a parte final, né, de S2 para frente, que eu vou ter a saída desses neurônios pré-ganglionares. Mais uma vez, reforço que o tamanho dos neurônios é diferente para as duas divisões, tá? Então, na divisão simpática, o primeiro neurônio é aquele neurônio curtinho, que é o neurônio pré-ganglionar, e ele se comunica com o segundo neurônio, que já vai ser mais longo, que vai até o órgão efetor. Enquanto o oposto é verdade para o parasimpático. O primeiro neurônio ele é mais longo, e o segundo neurônio ele está praticamente ali em contato com uma unidade muito maior com o órgão-alvo. E aí a gente vai continuar nessa apresentação das diferenças até que a gente chegue na fisiologia, né? O que é que realmente acontece. Eu já entendi que anatomicamente o sistema nervoso autônomo é diferente do somático, que dentro do sistema nervoso autônomo eu entendi as diferenças anatômicas aí de divisão simpática e parasimpática, tá? Aqui eu represento o que eu tinha mostrado anteriormente, tá? Da história da localização anatômica, então é algo repetido, eu vou passar aqui essa informação, tá? Só da região onde realmente acontece a saída desses neurônios pré-ganglionares, onde estão os gânglios. E aí, o que é interessante, gente? Observem aqui. Lembra lá que eu mostrei para vocês o corte da nossa medula espinal, né? Que era uma outra imagem, essa aqui é uma imagem de outro livro, do Boron, tá? Então, eu tenho aqui a minha raiz ventral, que é a que está voltada para o abdômen, raiz dorsal, voltada para as costas. Substância cinzenta, substância branca, eu disse para vocês que esses neurônios, né, da divisão simpática, eles saem aqui especialmente dessa região intermédio lateral, tá, da divisão simpática e parasimpática, e olha só o que é que acontece. Esses neurônios, eles vão sair, tá, formar aqui os nervos, e eu disse que, no caso da divisão simpática, especialmente,
a gente já vai ter, né, a primeira sinapse acontecendo muito próximo à medula, porque o neurônio ele é mais curto. Então, se vocês observarem, isso que está representado aqui mais gordinho, ó, são os nossos gânglios, né? Então, os gânglios eles têm essas dilatações, porque eu tenho ali um monte de corpo neuronal, aqui está representado só um, para ficar mais claro, só um corpo neuronal, mas existe mais de um corpo neuronal. Eu tenho esses gânglios bem próximos à minha medula espinal, tá? Então, eu vou ter representações aqui de gânglios, tá? Que eu chamo, por exemplo, de gânglio paravertebral, tá? Como eu vou ter representação de gânglios que são pré-vertebrais, que ficam um pouquinho mais grudados na medula espinal, tá? Então, o neurônio saiu daqui, fez uma sinapse no gânglio, e desse gânglio a gente vai ter um outro neurônio saindo, que vai ser o neurônio pós-ganglionar, que é aquele que vai ser mais longo e vai se distanciar até chegar no órgão-alvo. Era só para apresentar as estruturas que existem aqui, tá? Isso aqui eu já mostrei. Isso eu já mostrei. Eu acho que tinha que tirar desse slide essa imagem que eu queria mostrar para vocês. Tá? De onde sai? Que essa representação aqui, como a medula tivesse um pouco deitada, tá? Eu tenho aqui a minha medula espinal, o local de saída, olha só, do meu neurônio, saiu dessa região intermédio lateral, olha só, entra nessas raízes, né, onde eu vou ter vários nervos cheios de neurônios, e aí eles vão realizar a sinapse em que local? Ora, nos gânglios, porque eu estou falando de um neurônio pré-ganglionar, ou seja, aquele neurônio que está antes do gânglio. E o neurônio que sai desse gânglio já vai ser o neurônio pós-ganglionar. Então, informação importante para parte simpática. Na parte simpática, os meus gânglios eles ficam muito próximos à região da minha medula espinal. Isso eu já mostrei no slide anterior. Já mostrei também. Essa imagem, ela dá um pouquinho de medo, porque é uma imagem mais detalhada, né, de uma outra literatura, que é o livro de Fisiologia do Boro. E aí ele mostra, mas ele mostra muito bem isso aqui, ó. Olha só como é que acontece a saída desse neurônio pré-ganglionar da divisão simpática. Ele sai aqui, se vocês observarem, onde tiver onde a gente encontrar essas dilataçõezinhas, são os gânglios. E olha só, o neurônio curtinho, pré-ganglionar, realizou uma sinapse aqui, ó, com o neurônio pós-ganglionar. O que é que acontece? Esse neurônio pós-ganglionar vai ser mais longo e já vai inervar determinadas regiões. Tá? Então, você vai ver aqui, nas primeiras saídas, lá da região torácica, você vai ter neurônios que vão inervar, olha só, órgãos mais da região do tórax. Enquanto, descendo da parte torácica, né, descendo um pouco mais, você já vai ter gânglios, na verdade, neurônios, que vão inervar órgãos mais abdominais. Assim como os últimos neurônios que vão sair lá da região lombar, até L3, o que é que a gente vai observar? Inervação lá da nossa região pélvica, da região abdominal para a região pélvica. Cara, eu estou vendo aí que no meio da torácica, nós observamos que esse neurônio pré-ganglionar é um pouquinho mais longo, sim, porque nesse caso aqui, ó, se vocês observarem, esse neurônio ele vai se comunicar com o segundo neurônio lá em outro gânglio, o gânglio mais afastado, que já fica dentro das vísceras, tá? Que é o gânglio, por exemplo, celíaco. Mas ele sempre vai ser mais curto do que o segundo neurônio, que é o neurônio pós-ganglionar. E aí, quando eu observo a divisão parasimpática, é aquilo que eu já havia falado anteriormente, tá? Primeiro neurônio super longo, e por isso o gânglio que a gente vai ver aqui não é um gânglio grudado à medula, é um gânglio mais afastado, né? A gente observa aqui o gânglio óptico, o gânglio submandibular, o gânglio pterigopalatino, né, que tem a ver com a parte de inervação lá na parte ocular. Olha só, você vai ter controles de motilidade, né, dos músculos ali que controlam a íris, por exemplo, e a pupila, íris não, pupila, saindo também da divisão parasimpática. Assim como a gente vai ter uma inervação vindo lá da divisão simpática para o mesmo órgão. E aí você vê a grande maioria dos órgãos tendo inervação dupla. Então, você vê aqui brônquio, né?
Olha só o brônquio. Recebe inervação simpática, recebe inervação parasimpática. Coração, inervação simpática e inervação parasimpática. E como eu falei, eles trabalham em sinergia, mas muitas vezes são efeitos opostos. E aí eu vou dar o exemplo, tá? Então, enquanto na minha pupila eu vou ter a minha divisão parasimpática realizando o estímulo de contração dessa pupila, ou seja, eu vou fazer miose, contraio a pupila, reduzo o diâmetro dessa pupila, eu vou ter a minha divisão simpática fazendo o oposto. O que é que a divisão simpática vai fazer? Vai estimular a abertura da minha pupila. Enquanto o meu pulmão, não o meu pulmão, na verdade, os meus brônquios, né, a minha traqueia e os meus brônquios aqui, vão também ter efeitos opostos. Enquanto os meus brônquios, eles vão ser dilatados, na verdade, a musculatura lisa, né, vai ser dilatada por estímulo da divisão simpática, esse neurônio aqui vai jogar um neurotransmissor e vai relaxar essa musculatura. Enquanto o sistema nervoso autônomo de divisão parasimpática vai fazer um efeito antagônico. O que é que ele vai fazer? Contrair essa musculatura, tá? Coração, divisão simpática, estimula a contratilidade do miocárdio, enquanto a divisão parasimpática faz o oposto. Kyra, ok, são muitos órgãos, são muitas funções para eu conseguir aprender de cara o que é que cada divisão faz em cada órgão. Mas, na verdade, hoje é impossível que a gente consiga fazer numa aula a descrição de todas as funções para todos os órgãos, sendo divisão simpática, sendo divisão parasimpática. Mas, voltando à função que a gente aprendeu lá no início da divisão simpática, e na verdade, da divisão do sistema nervoso autônomo. Preparar o corpo para obter energia e preparar o corpo também para os momentos de luta e de fuga, tá? Então, no momento de luta, no momento de fuga, pensando naquela história do cara que veio de moto, desacelerou na sua frente, o seu coração já começa a acelerar, tá? Quem é a divisão que vai estar presente aqui? Eu já disse que a divisão simpática é a divisão da luta e fuga. Então, eu já sei que quem vai estar em evidência nesse momento aqui será a divisão simpática, porque meu coração já começou a acelerar. Por que meu coração acelerou? Porque eu liberei um neurotransmissor dentro do meu coração, aqui o nervo vago, na verdade não o nervo vago é da divisão parasimpática, eu liberei um neurotransmissor aqui dentro, aumentei os potenciais de ação acontecendo nessas fibras do miocárdio, ele começa a contrair com mais força e com maior velocidade. Por que meu coração tem que, neste momento da luta e da fuga, contrair com mais vigor, com a frequência maior? Vamos pensar. Para que meu coração teria que jogar, por exemplo, mais sangue para os meus vasos sanguíneos e para os meus órgãos no momento de luta e de fuga? E ele vai ter, na verdade, não ele, mas os vasos vão controlar para onde vai mais esse coração. Na verdade, para onde vai mais esse sangue. Tá? Então, qual seria o objetivo desse coração aumentar essa contratilidade? Ele vai aumentar ali, né, a presença de sangue, ele vai liberar ali sangue com maior frequência dentro dos meus vasos sanguíneos, porque eu preciso levar esse sangue, que por sua vez vai levar nutrientes até os meus órgãos, para que eu tenha energia para lutar e fugir, né? Então, quais seriam as estruturas privilegiadas para receberem especialmente esse sangue nesse momento de luta e fuga? Vamos pensar, por exemplo, no músculo esquelético, tá? Então, esse sangue aqui nesse momento, ele vai ser muito direcionado lá para os meus vasos sanguíneos que vão chegar até a minha musculatura esquelética, tá? Então, cara, como é que o coração vai saber que o sangue que ele está ejetando vai especialmente para a musculatura esquelética, para eu levar energia, na verdade, levar fonte de energia, para que meu músculo, por exemplo, tenha mais força e eu consiga lutar ou fugir naquele momento. Nesse momento,
a função já não é mais do coração. Quem é que vai controlar o fluxo desse sangue, ou a perfusão desse sangue até determinados órgãos? No momento, não cabe mais ao coração. Quem é que vai modular esse tônus? Já serão, olha só, os nossos vasos sanguíneos. Tá? Então, nesse momento da luta e da fuga, eu já vou ter os meus vasos sanguíneos sendo dilatados, especialmente lá na região de musculatura esquelética. Enquanto na região de vísceras, eu não tenho necessidade de estar mandando tanto sangue assim no momento de luta e fuga. Cara, e quanto ao sistema respiratório? Vamos pensar aqui. Eu disse para vocês que, no caso do sistema respiratório, na hora da luta e da fuga, quem está em evidência é a divisão simpática. E eu disse que no meu brônquio aqui, se eu liberar um neurotransmissor de divisão simpática, o que é que vai acontecer com as minhas vias respiratórias? As minhas vias respiratórias, elas vão abrir. Por que que eu preciso abrir mais as minhas vias respiratórias na hora de luta e fuga? Logicamente, porque eu preciso que entre mais ar, que aumente a minha ventilação nesse momento. Então, a gente precisa também levar oxigênio lá para aquelas estruturas que estão trabalhando mais no momento da luta e da fuga. Tá? Então, 2 exemplos para vocês tentarem fixar e não decorar quem é a divisão que está mais ativa em determinadas situações, né? Falando especificamente da hora da luta, da fuga e do estresse. Então, você pensa assim, na hora da luta, eu já sei que é a divisão simpática, eu já aprendi que é a divisão simpática. Vamos pensar órgão a órgão. O coração. Se o coração é estimulado pela divisão simpática, e se a divisão simpática é quem controla a luta e fuga, eu já sei que na hora da luta e da fuga, eu vou ter a divisão simpática estimulando a contratilidade cardíaca. Aí eu vou pensar, mas na hora da luta e da fuga, o que é que eu preciso? Eu preciso de mais oxigênio. Como é que eu vou adquirir mais oxigênio? Abrindo mais via aérea. Aumento os meus movimentos respiratórios ali e abro mais a via aérea. Então, nesse momento, quem é o órgão, na verdade, quem é a divisão que vai abrir a minha via aérea? Quem é a divisão que vai dilatar o músculo liso do meu brônquio? Logicamente, também divisão simpática. Vamos pensar em outra situação, em outro órgão. Olho, né? Vamos lá para a nossa pupila. Na hora da luta e da fuga, é interessante que você dilate a sua pupila ou que você contraia a sua pupila. Que você realize miose, que é o fechamento dessa pupila, ou que você dilate essa pupila fazendo midríase. Logicamente, que se você abre a sua pupila, mais luz entrará e você enxergará melhor naquela situação. Tá? Então, quando eu penso, por exemplo, em estômago, né, o estômago é importante naquele momento ali da luta e da fuga? Não. O estômago ele é muito importante, por exemplo, no momento lá de repouso. Eu me alimentei, o que é que acontece? Começa a trabalhar o trato gastrointestinal. Então, olha só, quando eu estou no repouso, quem vai estar mais ativo vai ser a minha divisão simpática. Então, entenda que se o meu estômago não deve estar em alta função na hora da divisão ou na hora da luta e da fuga, então não é importante que a divisão simpática ative ele naquele momento. A divisão simpática vai inibir. E aí a gente vai ter vários outros órgãos, né, desde sistema renal, né, você vai ter aqui, olha só, inervação tanto diretamente do rim, quanto diretamente na suprarrenal, e a gente vai falar um pouquinho disso ainda, como a gente vai ter o trato gastrointestinal de um modo geral, bexiga, enfim, né, mas tentar pensar sempre nessa divisão, lembrando das funções, né, divisão simpática, luta e fuga, então tenho que me preparar para o meu corpo fugir, então que aqui a divisão simpática vai ativar naquele momento. E aí eu já antecipei um pouco de fisiologia, né, então, quanto à fisiologia do sistema nervoso autônomo, claro que a gente sabe que um neurônio por si só, ele não gruda lá no órgão, toca assim e diz, órgão, se ative. Não.
Não é essa a moeda de comunicação de um neurônio com a sua célula-alvo. A gente sabe que, para que uma célula-alvo ela mude a sua função, que ela, de fato, acabe se alterando, nessas situações, ela precisa de um mediador químico, né? Então, eu posso ter tanto mediadores químicos como mediadores elétricos, na verdade, correntes ali passando. Mas, nesse momento, vamos falar aqui do mediador químico. Então, lembra que eu tenho meu neurônio pré-ganglionar e meu pós-ganglionar. Esse de cara já dá para a gente saber que é da divisão parasimpática por conta do tamanho desse neurônio, tá? Então, olha só. Lembra que tem a primeira sinapse, que acontece lá no gânglio, que é o chamado gângliozinho, que está ali realmente, no caso da divisão parasimpática, ele não vai estar tão próximo da medula espinal, e nesse gânglio eu vou ter uma sinapse entre neurônio pré-ganglionar e neurônio pós-ganglionar. O que é que acontece nessa sinapse? É um contato mecânico? Não. Estou falando de uma sinapse química. Então, se é uma sinapse química, esse neurônio, essa terminação axonal, vai liberar um neurotransmissor, que, por sua vez, vai se ligar no neurônio pós-ganglionar. Em que parte do neurônio pós-ganglionar? Vai se ligar num receptor presente naquele neurônio. Nesse caso aqui, a gente já sabe que esse receptor ele vai estar na membrana do meu neurônio, tá? Então, o meu neurotransmissor é uma substância química que foi liberada, eu tenho essa substância química se ligando nesse receptor de membrana, e agora eu vou realizar, na verdade, eu vou estimular, ou inibir, nesse caso é estimular, tá? Meu neurônio pós-ganglionar. E aí, meu neurônio pós-ganglionar, por sua vez, vai liberar um neurotransmissor lá no meu órgão alvo, na minha célula alvo. Kyra, onde esse neurotransmissor vai se ligar? Num receptor específico para ele, que vai estar na célula-alvo, tá? Então, entenda que essa moeda de comunicação é uma moeda química. Claro que, para que eu libere o neurotransmissor aqui, eu preciso de um evento importante, que vocês já devem ter estudado. Na verdade, vocês já estudaram para chegarem a falar aqui de sistema nervoso autônomo, né? Eu preciso que esse neurônio ele tenha sofrido um potencial de ação. E aí, quando ele sofre esse potencial de ação, eu vou gerar todo um ambiente adequado para eu ter exocitose de vesículas com neurotransmissores aqui, libero o meu neurotransmissor, que por sua vez se liga em um receptor de membrana da célula seguinte, que nesse caso é um neurônio. E aí, quando esse receptor é ativado, pode ser inibido também, mas estou falando de uma situação de ativação. Esse neurotransmissor ativou esse canal ajudou a despolarizar esse segundo neurônio, o neurônio entrou em potencial de ação, a resposta do tipo tudo ou nada, vai até o final, né? E aí, quando chega no final, o que é que acontece? Vou ter neurotransmissores sendo liberados. Esses neurotransmissores, ao serem liberados, por sua vez, só conseguirão exercer algum tipo de efeito se eles se ligarem. Se eles ficarem aqui na fenda sináptica ou na junção neuromuscular, eles não vão servir de nada. Eles vão ser degradados por enzimas, ser captados, enfim, ele só vai servir para alguma função se eu tiver receptor para ele aqui, tá? E aí, quando ele se liga, ele ativa ou inibe a célula seguinte, ou seja, ou ele despolariza, ou ele gera um potencial de ação na célula seguinte, ou ele pode, por exemplo, hiperpolarizar. Ele pode gerar nessa célula seguinte aqui um potencial pós-sináptico excitatório ou um potencial pós-sináptico inibitório. E que células são essas, cara, que vão ser ativadas ou inibidas por esses neurotransmissores liberados pelos neurônios pós-ganglionares? Serão células do músculo liso, do músculo cardíaco, células gerais que formam glândulas. Isso muda para a função da divisão simpática? Não, no momento não. A logística, na verdade, não a logística, mas
a sequência de eventos ela é muito semelhante. A princípio, o que é que a gente enxerga de diferença? Aquela diferença anatômica, daquele neurônio mais curto, acontecendo a sinapse um pouco antes, ali perto da medula. Também liberei o neurotransmissor, que também se ligou no receptor, que também ativou o segundo neurônio, e esse segundo neurônio, que é mais longo, vai fazer o quê? Liberar um neurotransmissor lá na altura da célula alvo. Esse neurotransmissor se liga aqui, ó, nos receptores, e aí eu modulo as funções celulares dessa célula alvo. Aqui a gente tem uma representação ainda especial do sistema nervoso autônomo, que acontece aí acontece só na divisão simpática, que é a nossa comunicação de um neurônio pré-ganglionar com uma estrutura que seria um segundo neurônio, que na verdade não é um segundo neurônio, tá? São estruturas que estão dentro da nossa glândula suprarrenal, então esse triângulozinho aqui que está representado é a nossa suprarrenal, que logicamente fica onde? Acima do nosso rim. E na região central, mais interna da nossa suprarrenal, que é a nossa medula da suprarrenal, a gente tem células que a gente chama de células cromafins, tá? Que elas são células semelhantes a um neurônio. Elas têm origem embriológica, por exemplo, lá da nossa ectoderme, na verdade, das nossas cristas neurais. Então, ela tem origem também de onde o sistema nervoso central surgiu, quando a gente estava se desenvolvendo embriologicamente, a mesma camada germinativa que deu origem ao nosso sistema nervoso central, os mesmos pedacinhos de cristas neurais que deram origem aos nossos gânglios, também deram origem a essas estruturas que formam a nossa medula da suprarrenal. Tá? Então, aqui é como se fosse também uma comunicação de neurônio pré-comploides ganglionar, mas, na verdade, não é o neurônio pós-ganglionar. São essas células cromafins que, ao serem estimuladas pelo neurônio pré-ganglionar, elas vão liberar um neurotransmissor, que é a adrenalina e a noradrenalina, que, por sua vez, nesse caso aqui, já terão uma ação hormonal. Por quê, cara? Porque nesse caso aqui, gente, a gente vai ter essa substância química não caindo em uma sinapse. Onde é que ela vai cair para poder agir? Na corrente sanguínea. E aí a gente sabe que é um exemplo de sinalização endócrina, né? Então, quando eu jogo aquela substância química, aquele mediador, dentro da corrente sanguínea, eu tenho uma sinalização ali endócrina. E aí, depois que esse sangue circula e leva esse neurotransmissor, ele poderá se ligar em uma célula-alvo à distância, tá? Então, é uma adaptação que também faz parte do sistema nervoso autônomo. E aí, nessa imagem aqui, já dá para a gente saber quem são esses receptores, tanto da sinapse pré-ganglionar, quem são os receptores da sinapse pós-ganglionar e quem são os neurotransmissores. Tá? Então, se a gente observar, tanto para a divisão simpática, que está aqui abaixo, quanto para a divisão parasimpática, quem é o neurotransmissor liberado nesta primeira sinapse? Será a nossa acetilcolina. Olha só, novamente, a acetilcolina, ela é o neurotransmissor da nossa sinapse entre neurônio pré-ganglionar e neurônio pós-ganglionar, tanto para a divisão parasimpática, quanto para a nossa divisão simpática. Beleza, cara, não tem diferença aí nessa primeira sinapse, não. E o receptor, que é quem decide, né, o efeito na célula, é o mesmo? Sim. Quem é o receptor que é ligado pela acetilcolina na primeira sinapse? É um receptor chamado de receptor nicotínico. Ok? Nesse caso aqui vai ser o nicotínico N, porque é o neuronal. Kaira, aqui na divisão simpática, também é o nicotínico na primeira sinapse? Sim.
mesmo receptorzinho, receptor nicotínico. E lá dentro da suprarrenal, quem é que é ativado pela acetilcolina, liberado pelo neurônio pré-ganglionar? Mesmo receptor nicotínico. Então, nessa primeira sequência, a gente não enxerga diferenças em mediadores e muito menos em receptores, tá? Então, em que momento elas duas vão se diferenciar? Em que momento as duas divisões vão ter funções, vão ter ações diferentes? Na segunda sinapse, ou na segunda junção neuromuscular, depende do que a gente está falando aqui. Tá? Então, nessa segunda sinapse aqui, ó, quem é o neurotransmissor que é liberado pelo meu segundo neurônio, que é meu neurônio pós-ganglionar? Se eu estiver me referindo à divisão parasimpática, quem será liberado aqui será a acetilcolina. Kaira, e no caso da divisão simpática, quem será o neurotransmissor liberado? É o mesmo? Porque se fosse o mesmo, a única diferença que eu enxergaria aí seria a diferença anatômica, tá? Mas não é a mesma coisa, tá? Então, nesse caso aqui, na segunda sinapse, eu já tenho uma mudança radical no neurotransmissor liberado. Eu não libero mais a acetilcolina, eu vou liberar quem agora? Norepinefrina, que é a mesma coisa de noradrenalina, tá, gente? São sinônimos. Norepinefrina e noradrenalina são a mesma coisa. Agora, adrenalina e noradrenalina são duas estruturas diferentes, tá? A gente tá falando aqui das catecolaminas, mas eu vou falar um pouco mais à frente dessas diferenças entre as duas. Tá? Então, nesse caso aqui, eu liberei a noradrenalina ou norepinefrina, que vai se ligar no seu receptor-alvo. Onde está esse receptor-alvo? No músculo liso, no músculo cardíaco ou em alguma gânglia, ou em alguma glândula. Tá? Então, nesse momento aqui, eu já vou encontrar também outras diferenças, tá? Então, notem que eu liberei um neurotransmissor, e a gente sabe que esses neurotransmissores, eles se ligam em receptores específicos. Então, é lógico que o receptor para noradrenalina não é o mesmo receptor da acetilcolina. Os receptores para noradrenalina, eles são classificados como receptores adrenérgicos ou noradrenérgicos. Kaira, vamos lá, já entendi que receptor noradrenérgico ou adrenérgico é para noradrenalina, ok. E no caso da acetilcolina, que é da divisão parasimpática, é o mesmo receptor nicotínico da primeira sinapse? Não. Aí a gente já vai ter um outro receptor que é ativado pela acetilcolina, que são os receptores muscarínicos, tá? Mas não se desespere aí, porque mais à frente eu vou descrever mais sobre esses receptores, tá? E no caso dos muscarínicos, a gente já tem 5 subtipos, tá? No caso dos adrenérgicos, a gente vai ter ainda mais, porque a gente vai ter alfas, tá? São 9, na verdade. Alfa 1, alfa 2, tá? E aí só o 1 e o 2 vão ter 3 divisões, e eu vou ter beta 1, beta 2 e beta 3. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Aqui eu represento basicamente a imagem anterior, só que aqui eu já coloco quais são as glândulas. Na verdade, eu descrevo mais quem são os órgãos-alvos, mas basicamente o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho meu neurônio pré-ganglionar, tá? Tenho meu neurônio pós-ganglionar, e eu tenho aqui meu órgão-alvo. Meu neurônio pré-ganglionar liberou acetilcolina, que se ligou no receptor nicotínico. Ativou o meu segundo neurônio, que é o meu neurônio pós-ganglionar, que também liberou acetilcolina, e que essa acetilcolina não mais se ligou no nicotínico. Ela se ligou num outro receptor específico para ela, que também é um receptor colinérgico, que é o muscarínico. Nessa imagem aqui, por mais que eu não dissesse para vocês que aqui é a divisão parasimpática, já daria para vocês saberem que eu estou falando de uma comunicação parasimpática. Por quê? Primeiro neurônio longo e segunda sinapse, segunda liberação de neurotransmissor não é
Noradrenalina é também acetilcolina. Então, já dá para eu matar a charada de que eu estou falando da divisão parasimpática. Se eu me refiro à divisão simpática, o que é que eu observo? Assim como na divisão parasimpática, na minha primeira sinapse, quem eu vejo sendo liberado é a acetilcolina, que se liga no nicotínico. E aí, eu vou ter, na minha segunda sinapse, nesse caso aqui, eu vou ter a acetilcolina também se ligando ao muscarínico, só que nesse caso aqui, gente, 80% ou mais das nossas sinapses lá do meu neurônio pós-ganglionar, elas vão ser noradrenérgicas, mas a gente tem algumas exceções em que a acetilcolina pode ser liberada na divisão simpática, mas são raríssimos, tá? O que a gente observa de padrão são quais? Acetilcolina na primeira divisão, norepinefrina na segunda. Cara, onde é que acontece isso aqui? Ah, pode acontecer lá no músculo piloeretor, tá? Pode acontecer nas glândulas sudoríparas, que são exceções em que a minha divisão simpática, ela libera na segunda sinapse acetilcolina. Mas, na grande maioria das sinapses de segundo neurônio, o neurotransmissor que é liberado é a minha norepinefrina. Tem mais algum desses percentuais aí menores? Algum segundo neurotransmissor que pode ser liberado também na divisão simpática, na segunda sinapse? Sim. Pode ser aqui, ó, a dopamina, tá? Isso acontece, por exemplo, lá no músculo liso vascular renal. Aí é quando a gente for estudar a fisiologia renal, na verdade, a parte de controle de pressão arterial, a gente vai ver que esse músculo liso vascular pode ter função modulada pela dopamina. E aqui abaixo a gente tem aquele esquema diferente, né, da liberação lá de acetilcolina na primeira sinapse, e eu tenho ali a adrenal, que é aquele meu segundo neurônio, né, teria o meu segundo neurônio na parte da medula, sendo estimulado e liberando agora epinefrina e norepinefrina, que é a mesma coisa de adrenalina e noradrenalina. E aqui abaixo, né, dessa imagem, ela é bem completa, a gente ainda tem a divisão somática, tá? Aqui não é sistema nervoso autônomo. Eu só tenho um único neurônio saindo lá do sistema nervoso central e ativando, estimulando o músculo esquelético.